Títulos conquistados fora 19. Títulos conquistados em casa 16. Ué, então é melhor decidir fora. É, parece que sim. O Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões. Chorão. Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui um corte do programa Jogo Aberto da Band, repercutindo o sorteio de mandos de campo da final da Copa do Brasil. Cara, tem repercussão nos bastidores, hein? Teve entrevistas e está dando o que falar. E essa tal rivalidade aí contra o Galo? Eu não acho que é tanto assim, mas a imprensa trata como rivalidade. E você, o que você acha? Quem é o maior rival do Flamengo no Brasil? Já vamos aproveitar aqui e vamos respondendo, hein? Quem que você acha que é o maior rival do Flamengo no Brasil? Comentem à vontade, galera. É o seguinte, vamos pro vídeo. Só quero pedir uma coisa antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. O Flamengo, o assunto é Copa do Brasil. A decisão da Copa do Brasil será em território do Atlético, lá em Minas. Datas e mandos definidos. A grande decisão da Copa do Brasil vai acontecer no dia 10 de novembro na Arena MRV, em Belo Horizonte. É o Atlético Mineiro, é o Galo. Do outro lado, assim como aconteceu nas oitavas contra o Palmeiras e diante do Corinthians na semifinal, o Flamengo faz no próximo dia 3 o primeiro jogo da decisão no Maracanã e vai contar com o apoio da torcida para tentar fazer o dever de casa. Nos bastidores do evento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre a decisão em Minas Gerais e respondeu com provocação. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Tenho nada. Vou dizer em relação ao que ele disse. Isso aí faz parte. É verdade, cara. Isso daí que o Marcos Braz falou é verdade. Se a moça tivesse sorteado a bolinha do Flamengo, meu Deus, porque tem armação, porque não sei o quê. Agora, né, eles não tem nada a dizer, lógico, né? Lógico, né? Só sabem chorar. Futebol, né? A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões. Antes das finais, o Flamengo tem 2 compromissos pelo Brasileirão. O primeiro é amanhã, contra o Juventude no Maracanã. Para essa partida, Felipe Luiz vai poder começar a testar as mudanças. De La Cruz lesionado e Bruno Henrique suspenso nas 2 competições desfalcam o time. A tendência é que Carlos Alcaraz ganhe a vaga no meio de campo, enquanto na frente, Michael deve ser o escolhido. Um pouco mais tranquilo após vencer o Atlético. Bom, quero falar do Flamengo e essa decisão da Copa do Brasil por sorteio de que a final será no campo do Galo, lá na Arena MRV. Agora, Dedê, para você, o discurso do Marcos Braz é real, é verdadeiro? Ou ele deu aquela conversa, aquele migué, só para dizer, tipo, não vai ser decidido no Rio, mas tá bom também. Ele falou que o Galo vai reclamar muito e ia dizer que o sorteio estava comprometido. O Marcos Braz está se tornando um especialista, né? Ele deve estar fazendo o curso com o Renato Gaúcho. Em desviar o foco. Não, de verdade, desviar o foco. Tirar um pouco da responsabilidade. Ninguém bate o Renato Gaúcho neste quesito. Né, Loirão? Tirar um pouco da responsabilidade. Ele está dentro do papel dele, enfim. Ele fala o que ele acha que ele tem que falar para tirar essa responsabilidade. Mas eu até, enfim, experiência de ter jogado futebol, esse tipo de situação, esse tipo de decisão, você decidir, sendo redundante, fora de casa, é muito difícil. Te obriga a fazer um ótimo resultado em casa.
Você não fazendo um ótimo resultado em casa, você vai para jogar o tudo ou nada fora de casa diante do torcedor do adversário. Então, essa conversa do Marcos Braz, eu acho que é muito mais para tentar tirar um pouco dessa responsabilidade, dessa pressão de decidir um título fora de casa. Títulos de Copa do Brasil por mando. Galera, temos aqui este corte da ESPN Brasil para falar disso aqui, ó. Vamos lá, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, hein? Obrigado, Rafa. Olha só, títulos da Copa do Brasil por mando. Então foram 35 finais disputadas. Títulos conquistados fora, 19. Títulos conquistados em casa, 16. Ué, então é melhor decidir fora. Parece que sim. Bom, o Flamengo vai decidir fora. A gente ouve personagens aqui no Sport Center. Que notícia boa, né? Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. É porque o primeiro jogo ele tem uma importância igual, né, à segunda partida, que muita coisa se encaminha. Então é importante sempre o foco, sempre a concentração, né, levar à risca todo o planejamento que é feito, né, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões. Chorão. Aliás, preciso agradecer porque eu fui muito bem recebido lá em Belo Horizonte. Isso, importante falar isso ao fã de esporte, viu? Por que será? Na né? Arena MRV e no Mineirão. Verdade, muita gente que nos acompanha aqui. O pessoal gritando. Isso. Eu tô sabendo. Aquela hora ali do sinalizador. O quê? E o mosaico em minha homenagem. Nossa senhora. Você viu? Se eles soubessem o monstro que eles criaram, hein? Ah, agora ninguém me segura. Bom, é o seguinte, o Galão, então, vai decidir em casa. É isso, não é, Vitória? Boa notícia aí para os atleticanos. Galinho. Fala, Bruno. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pessoal do estúdio também. Pois é, né? Agora o Atlético sabe que vai poder decidir a final da Copa do Brasil na Arena MRV. E isso é super positivo porque os números do Atlético em casa são muito bons. Começar pela Libertadores, por exemplo, 100% de aproveitamento desde a fase de grupos em casa. E nos mata-matas, o Atlético não perdeu esse ano em casa. Então, tem um aproveitamento muito positivo diante da sua torcida, que está muito empolgada. Mas a gente sabe que também é uma logística bem complicada, porque na próxima semana tem esse jogo importantíssimo contra o River Plate. Tudo bem que conseguiu uma vantagem muito grande na primeira partida, venceu por 3-0 na Arena também, diante de uma festa linda e do maior público da Arena MRV desde a sua inauguração. Mas são duas viagens, né? O Atlético tem até um esquema para sair da Argentina, de Buenos Aires, vai sair na madrugada. O voo da volta é às 3 da manhã. Da quarta-feira, né? O jogo é na terça e na quarta-feira já retorna, na quarta de madrugada. E aí tem que pensar também que esse jogo no final de semana é mais uma viagem, mais um desgaste. Mas é claro que o Atlético preferiu sim esse cenário de poder definir a final em casa, até porque sabe que o adversário é o Flamengo. A gente sempre fala sobre ser um clássico nacional do futebol, né? Então, com certeza vai ser um grande jogo aí que eu espero. E o Atlético ainda tem jogo nesse final de semana, parece que o calendário não acaba, é isso que tem um jogo atrasado, adiado ainda contra o Atlético Paranaense, a gente não sabe a data ainda qual vai ser, mas nesse final de semana, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional na Arena MRV. Ideia é que vá com o time reserva, pensando em poupar os jogadores principais para a partida da semana que vem contra o River. Lembrando que o Lianco, o Hulk e o Daverson, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, podem jogar contra o Inter, mas é claro, a gente imagina que eles serão poupados, porque o Milito quer muito chegar à final da Libertadores. Um beijo para vocês. Outro para você, Vitória, só pensando então nas Copas e no Rio de Janeiro. E aí?
Eu fui muito bem recebido no Morumbi outro dia. Tava eu e o Vitor Birner, a torcida do São Paulo, você não imagina. A torcida falava assim, ó, a Clara Gomes, nossa produtora, está de prova, falava assim, você é nosso, Pai Vicari. Já esse outro aí, não. Assim? Falava o outro assim, é antes? Falaram o outro é antes? Falaram o outro é antes. E lá o Pedro Henrique pode apurar. Na final da Copa do Brasil vai ter uma homenagem. Pra quem? Pra você? Vai ter um mosaico 3D, vai subir uma bola de cristal. Ah, não é possível. Vai. Ah, não. Parei. Pode apurar essa daí, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, abraço pro Prat, pro Donk também. Vou apurar isso daí, mas é impressionante, o Prat, Donk, como ele quer angariar todas as torcidas, trazer pra ele, impressionante. Como o Pai Vicari tá que tá impressionante com o seu carisma, levando a bola de cristal para todos os recantos desse Brasil. Mas um abraço para ele, um abraço para todo mundo aí. E o Flamengo ficou com a missão de abrir a decisão da Copa do Brasil, né, no dia 3, com o Atlético Mineiro. A Vitória dizia aí que o Atlético vai fechar essa finalíssima na Arena MRV, mas até lá o Flamengo tem confrontos do Campeonato Brasileiro a começar amanhã contra o Juventude aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esse confronto, o Flamengo não vai ter, por exemplo, o Bruno Henrique. Está suspenso, assim como está suspenso também da Copa do Brasil. Foi expulso contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda no primeiro tempo ali, aquele desespero que levou a torcida do Flamengo. Mas o Bruno Henrique não joga amanhã contra o Juventude. O De La Cruz lesionado, fica fora também. E agorinha o Flamengo divulgou que o Alexandro ele sentiu um desconforto na coxa direita contra o Corinthians, então fica fora também desse jogo contra o Juventude amanhã. E o Carlinhos teve uma lesão detectada na coxa direita, no adutor da coxa direita. Só notícia ruim, impressionante, hein? Meu Deus, traga uma notícia boa, cara. Então também fica fora o Carlinhos, que tampouco pode jogar a Copa do Brasil, já que já atuou pelo Nova Iguaçu. Então o Flamengo deve ir com o Alcaraz no meio de campo, por exemplo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Felipe Luiz vai tentando montar a equipe, quem sabe prepará-la aí para a decisão da Copa do Brasil. No meio de semana, dia 30, tem um confronto atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Beira-Rio. Aí o Flamengo, já mais desconectado da liderança do Campeonato Brasileiro, deve segurar talvez alguns jogadores, embora o Felipe Luiz diga que não é o seu estilo, mas logo depois vai ter esse enfrentamento com o Atlético Mineiro, que joga um dia antes na Argentina. Então é o Flamengo nessa preparação aí para a decisão da Copa do Brasil, que é o grande foco agora de título e aí classificação na Libertadores para a próxima temporada. Tá tudo de olho na Copa do Brasil para o Flamengo, quem sabe, conquistar essa taça. Pai Vicari, mas essa questão da bola aí de cristal, mosaico, a gente vai ter que apurar. Isso. E você vai ter que tentar votos aí para tentar conquistar toda essa nação, não só a rubro-negra, mas também de todas as torcidas, literalmente a nação brasileira. Obrigado, viu, Pedro? Vou contar com o apoio do Chapolin, que já deixou o departamento médico. E depois vai ter um poema especial também com o mosaico ali de fundo. Um abraço para ele. Valeu, Pedro. Obrigado. Ô, Donk, o Atlético sai na frente nessa decisão que promete ser tão equilibrada? Ou não dá pra enxergar assim? Eu sou bem cético em relação a essa questão do mando. Lógico que no caso até de você ser campeão, é muito melhor. Você tá em casa e tudo mais. Mas assim, se o Flamengo usa o mando do seu favor e abre uma boa vantagem, você reverte todo o cenário. E, assim, isso. E o histórico lá que a gente mostrou, mostra como os times que decidem fora acabam vencendo mais. Eu, sinceramente, eu não entro muito nesse detalhe de é melhor, torna o time mais favorito ou não. Até porque de duas equipes qualificadas, para mim, antes do sorteio, agora com o sorteio, é um duelo tão equilibrado quanto. Para mim, não muda a visão que eu tenho do confronto. O tanto que o torcedor rubro-negro, ele é, por natureza, otimista, eufórico, o atleticano, ele é desconfiado, né? E sabe que esses dias lá em Minas, conversando com muitos, eles estavam ansiosos para o sorteio. E muitos falavam assim, olha, talvez não seja bom decidir em Minas, porque se o Atlético perder, o primeiro troféu levantado no estádio vai ser pelo Flamengo. Então até essa desconfiança eles tinham. Mas olha aí. Já pensou, galera? Que maravilha. Não dá pra pensar assim, né, Não tem pra onde correr, né? Não tem que pensar assim, não. E é muito pessoal isso, né? De você prefere fazer o primeiro fora ou o primeiro em casa. Eu aí é muito particular. Eu, se puder decidir sempre em casa, eu prefiro. Eu prefiro fazer o segundo em casa. Agora, tô com o Dom, que o primeiro jogo fala muito sobre o segundo. A gente tá imaginando aqui uma final equilibrada. O Atlético não fez o primeiro jogo com o River em casa? Em casa. Olha aí. Né? Contra o Fluminense, perdeu no Maracanã.
classificou na Arena MRV na Libertadores. Contra o São Paulo foi o contrário, ganhou no Morumbi e empatou em casa. Então, assim, não tem uma fórmula para isso. O que a gente tem visto é que o Atlético, no mata-mata, ele tem se adaptado muito ao que o jogo vai exigir. Isso. Pensando no segundo, quando decide em casa, pensa no primeiro, talvez às vezes fazer um jogo até um pouquinho mais precavido para definir a vaga em casa. Agora contra o River foi o contrário. Um time que atacou e muito bem o River, ele fez o que fez na terça-feira. Detou com o Dom, que é uma final muito equilibrada. Acho que o Flamengo se animou muito pela maneira que classificou, com 10 jogadores em São Paulo contra o Corinthians. E o Atlético chega com muitos talentos e certamente um Atlético, se for para a final da Libertadores, animadíssimo, empolgadíssimo para tentar dar a volta olímpica contra o Flamengo na Arena MRV. O Flamengo tem feito os confrontos assim, né? Contra o Peñarol, ele aprendeu a lição, né? De como não foi bem na primeira partida. E até contra o Corinthians, apesar da classificação, eu acho que ele entendeu que ele poderia ter conquistado um resultado melhor no primeiro jogo, né, Dom? Sem dúvida, pelo futebol apresentado, mas já teve uma queda em relação àquela início bem positivo em relação ao do Felipe Luiz. E eu tô muito curioso, Bruno, para ver a abordagem do Milito, porque a gente falou de um técnico bem estrategista, que quando precisou abdicar um pouco do seu estilo para fazer um time mais defensivo, foi assim contra o São Paulo, o fez. Não tô falando que vai jogar de forma retrancada contra o Flamengo, mas acho que levanta essa possibilidade, assim, essa dúvida de objeto de discussão pra gente, de como deve jogar e como ele de fato vai jogar. E é curioso porque eles vão se enfrentar em 2 finais de semana, dia 3 e dia 10, e logo no meio de semana seguinte tem um confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Então vai ter uma sequência aí de jogos entre Flamengo e Atlético, e o mesmo pode acontecer também na semana da final da Libertadores, se os dois chegarem até lá, porque o jogo seguinte também pode ser entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo possivelmente brigando pelo título ainda, né? Também. A tendência é essa até o final do Brasileiro, né? E aí o Botafogo jogaria a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, dias antes da decisão da Libertadores. É isso. Esse é o calendário. Olha aí, galera, mais uma notícia que não agrada a torcida rubro-negra. Alexandro tem desconforto muscular e está fora de Flamengo e Juventude. O lateral direito sentiu após a partida com o Corinthians. Carlinhos sofreu uma lesão no adutor direito. O Carlinhos eu nem ligo, cara. Sinceramente, Carlinhos não faz falta nenhuma. O jogo contra o Juventude será amanhã, às 16h30, pelo Brasileirão. O lateral esquerdo, Alexandro, não se recuperou de um desconforto muscular e está fora da relação. E Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito e também será ausência. O Flamengo tem outros desfalques para sábado. De La Cruz sofreu uma lesão na coxa direita e ficará fora por pelo menos um mês. Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Toda hora, cara. O Bruno Henrique ganha vermelho no jogo da Copa do Brasil, tá fora da final da Copa do Brasil. E agora, nesse jogo, também tá fora, porque o bonitão leva cartão todo jogo. Pela madrugada, cara, eu gosto do jogador, sabe? Eu tenho uma admiração, um respeito, mas toda hora tá suspenso, cara. Poxa vida, hein? Sem falar de Matias Vinha, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, que ainda se recuperam de suas respectivas lesões. É muito problema no Mengão, cara. Próximos jogos do Flamengo. Então, sabadão, amanhã, tem Flamengo e Juventude às 4h30 da tarde. Depois, Internacional e Flamengo é dia 30 às 19 horas. Copa do Brasil, galera, dia 3 às 16 horas, Flamengo e Atlético Mineiro. Dia 6, Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Dia 10, o jogo da volta da final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caraca, hein, velho? Quantos encontros, hein? Dia 20/11 para fechar, Cuiabá e Flamengo e Fortaleza e Flamengo no dia 24/11. Aí, galera, tá acabando o ano, ó. Dia 1º de dezembro, Flamengo e Internacional. Dia 4 de dezembro, Criciúma e Flamengo. E no dia 8 de dezembro, termina o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vitória, 38ª rodada do Brasileirão. É isso, cara. Temos bastante jogos ainda, né? Até o final aí do Campeonato Brasileiro. E é isso. Quero pedir agora o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!